Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, eu sou catequista, eu sou teólogo do canal Escola Teológica Católica, aqui da Matriz São José do Avaí de Itaperuna, e vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe aí o seu like, o seu joinha, a sua pergunta, a sua dúvida. Cada pessoa que você nos ajudar compartilhando já é mais um para nos ajudar que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. E é uma escola teológica, um curso de teologia de graça pela internet. Eu sou 100% fiel ao magistério da Igreja Católica Apostólica Romana. Jamais você vai ver aqui a minha opinião. É aquilo que a Igreja ensina. E nós estamos fazendo esse trabalho para ensinar a doutrina, a verdadeira doutrina católica. Então, estamos fazendo um estudo bíblico, tá? Nós estamos estudando livro por livro da Sagrada Escritura. Comecei lá no Antigo Testamento. Não é um trabalho fácil. Peço a vocês que rezem muito para que Deus me dê vida, saúde, compreensão, estudar mais ainda, para poder passar o pouco que eu sei para vocês. Eu não sei tudo, eu não sou biblista, simplesmente sou teólogo, fiz 3 anos de teologia aqui na ETAC, Escola Teológica para Leigos em Itaperuna. E graças a Deus eu gosto muito de ler, não só as Sagradas Escrituras, mas toda a doutrina católica. Mas isso não quer dizer que eu sei tudo. Se tiver alguma coisa que eu não saiba, deixe aí nos comentários. Se eu não souber responder, eu vou estudar e depois trago a resposta para você. Nós estamos já na reta final dos livros históricos. Eu já estudei com vocês o Pentateuco, já tem aí na nossa playlist para quem quiser. E já estamos já no finalzinho dos livros históricos. Estou no último livro, que é o livro dos Macabeus. Só que são 2 livros, tá? São bem grandes os livros dos Macabeus. E eu creio que mais 2 aulas a gente vai terminar o primeiro livro. Aí depois nós vamos estudar também o segundo livro. Então nós vamos levar aí mais algumas boas aulas aí estudando sobre o livro de Macabeus, que é o último livro histórico. Já ali 100, 150 anos, 200 antes de Cristo, quase já na chegada de Jesus. Tá? Então nós já estamos estudando já há bastante tempo a história dos irmãos Macabeus. Primeiro o pai deles, que era sacerdote, e depois o pai deles morreu, depois reinou Judas, depois o irmão dele Jonathan, e na última aula nós vemos a morte de Jonathan. E hoje nós já vamos ver o irmão dele assumindo como líder dos judeus e depois vai ser sacerdote. Então, diz aí, Simão, sumo sacerdote e etnarca dos judeus. Ele reinou no ano 142 até o ano 134 a.C. Olha aí, quase chegando, né? Jesus está quase nascendo. Simão assume o comando, né? Está no capítulo 13. Então hoje nós vamos ler o primeiro livro de Macabeus, no capítulo 13. Tá? Então vamos aí sem perder tempo e a gente vai estudando. Então o irmão dele morreu e ele vai assumir no lugar do irmão dele. Simão foi informado de que Trifão havia reunido um poderoso exército para marchar contra a terra de Judá e devastá-la, arrasar. Era um pagão, ok?
Judá era onde ficava Jerusalém, a tribo do sul. A tribo do norte ficava na Samaria. Vendo então o povo transido de inquietação e temor, subiu a Jerusalém e reuniu a sua gente, exortando-os com estas palavras, animando o povo, né? Então, ele estava animando o povo para que combata, né? Para que Israel pudesse combater e vencer os pagãos. Subiu a Jerusalém, reuniu a sua gente, exortando com estas palavras: todos sabeis quantas coisas eu, meus irmãos, por isso que o livro chama-se Macabeus, os irmãos Macabeus, e a casa de meu pai temos feito pelas leis, que leis? A lei de Moisés, os mandamentos, e pelo lugar santo. Que lugar santo é esse? O templo de Salomão, o templo de Jerusalém, que foi reconstruído por Esdras e Neemias e que os pagãos queriam tomar, profanar e destruir. E as guerras e angústias que temos visto. Eis que pereceram meus irmãos, todos eles morreram, né? Pela causa de Israel, e eu fiquei sozinho. Agora, porém, longe de mim querer poupar a minha vida em qualquer momento de tribulação, pois não valho mais do que meus irmãos. Então, gente, todos nós teremos tribulação. O povo de Deus tinha tribulação. A gente vai ver Jesus falando lá no Evangelho, né? Teremos tribulações. Então, a igreja sempre vai passar por tribulações. Então, é errado essas religiões aí que falam que nós não teremos tribulação. Claro que teremos. Jesus foi bem claro: no mundo tereis tribulações. Coragem, eu venci o mundo. Então, com Deus a gente vence. Mas não quer dizer que o cristão não vai ter tribulação. Vai ter. Então é outra enganação aí que muitos enganam o povo. Vem para a minha religião que você não vai sofrer. Pare de sofrer. Tem placa de igreja, né? Pare de sofrer. Está te enganando. Jesus não... A Bíblia e Jesus não engana ninguém. Nós vamos ter tribulação. Agora com Deus a gente vence as tribulações da vida. Tá bom? Pelo contrário, tomarei a vingança, lembrando que estamos no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, tá? Eles ainda não tinham a lei do amor, que Jesus mandou amar os inimigos, a gente tem que entender isso. Da minha nação, ou seja, os judeus, tá? Do lugar santo, que eu já falei, de vossas mulheres e vossos filhos, uma vez que todas as nações se coligaram para nos exterminar. Então eles queriam acabar com os judeus, os pagãos. Só porque nos odeiam. Imediatamente reacendeu-se o ânimo do povo ao ouvirem essas palavras. Então, gente, assim como os judeus foram odiados, nós cristãos também somos odiados. Nós católicos somos odiados. Por que essa perseguição com a igreja? Porque nós somos odiados. Não é? A gente está cansado de ver as perseguições que a igreja enfrenta. Mas Jesus já disse isso: se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Então, desde o Antigo Testamento, a gente vê essa perseguição, né? No Antigo Testamento aos judeus e depois a igreja. Lembrando que a igreja é sucessora de Israel, sucessor dos judeus. Tá? E com os altos brados responderam o povo, né? Tu és o nosso chefe em lugar de Judas e também de Jonathan, teu irmão. Os irmãos dele que tinham morrido, né? Toma a direção da nossa guerra e nós faremos tudo o que disseres. Então, gente, a nossa guerra hoje é contra o mal, é contra o demônio. A nossa guerra hoje é espiritual. Tá? É a armadura do cristão lá que São Paulo fala, né, lá em Efésios. Ele convocou então todos os homens aptos para a luta e apressou-se em terminar os muros de Jerusalém, que tinha sido destruído pelos pagãos, ok? Fortificando-a em seu derredor. A Jope enviou Jonathan, filho de Absalão, não é o irmão dele que tinha morrido, não, é outro, tá? Com um grupo armado considerável. Ele expulsou os que nela se encontravam e nela se estabeleceu. Então ele expulsou todos os pagãos que estavam ali em Jerusalém e ele tomou conta ali do templo, ok? Trifão, que era o rei pagão, partiu de Ptolomaida, que era uma cidade do Egito, com um exército numeroso,
tendo a intenção de invadir a terra de Judá e levando consigo Jonathan como prisioneiro. O Jonathan, né, filho de Absalão, não é Absalão filho de Davi, então, que já tinha morrido também. Tá? São todos subordinados de Simão, ok? Simão Macabeu. Simão, por sua vez, foi estabelecer o acampamento em Adida, diante da planície. Então, ao saber que Simão tinha surgido em lugar de Jonathan, seu irmão, e que se preparara para enfrentá-lo em batalha, Trifão enviou-lhe embaixadores para dizer: é por causa da soma que devia teu irmão Jonathan ao erário real, em razão das funções que exercia, que nós o mantemos detido. Manda, pois, agora 100 talentos de prata e ainda não se rebele contra nós. Tá? E 2 dos seus filhos como reféns, a fim de que, uma vez posto em liberdade, não se rebele contra nós. Então deixaremos partir. Simão percebeu que ele falava assim falsamente, aquilo que nós já conversamos nas aulas anteriores, tudo para poder dominar eles, né? Mas só que ele não caiu nessa. Não obstante, mandou preparar o dinheiro e os rapazes a fim de não suscitar uma grande hostilidade entre o povo, o qual poderia dizer: é porque não lhe enviei o dinheiro e os rapazes que ele pereceu. Remeteu, pois, os rapazes e os 100 talentos, mas Trifão, usando de falsidade, não deixou livre a Jonathan. Ao contrário, retomou a marcha para invadir a região e devastá-la, fazendo, porém, um contorno pelo caminho que vai para Adora. Entretanto, Simão, com seu exército, lhe põe obstáculos em toda parte, para onde quer que ele se dirigisse. Os que ocupavam a cidadela estavam continuamente enviando mensageiros a Trifão, urgindo com ele para que viesse em seu auxílio através do deserto e lhes mandasse mantimentos. Trifão chegou a preparar toda a sua cavalaria para a partida, mas naquela noite caiu neve em quantidade extraordinária, ou seja, Deus mandou neve do céu, tá vendo? E ele, não podendo avançar por causa da neve, levantou o acampamento e dirigiu-se para Galaditida. Ao aproximar-se de Bascama, mandou matar a Jonathan, o qual foi sepultado aí. Depois Trifão voltou e se retirou para sua terra. Era um rei sanguinário, era um homem pagão, tá vendo? Muito ruim, que mandou matar lá o subordinado de Simão, ok? Simão ordenou que fossem recolher os ossos de Jonathan, seu irmão, e deu-lhe sepultura em Modim, cidade de seus pais. Está vendo o respeito que os judeus tinham pelo corpo da pessoa? E hoje até isso se perdeu, né? As pessoas hoje não têm respeito nem pelo corpo dos mortos, né? Então, gente, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque aquele corpo ali vai ressuscitar, tá? Então, por isso que a gente não pode se sepultar de qualquer jeito. A igreja ensina que a gente tem que ter muito respeito pelo corpo humano. Claro que a alma é mais importante, porque a alma é imortal, mas aquele corpo ali vai ressuscitar. Então também a gente tem que ter respeito também com o corpo. Então não pode ser também tratado de qualquer jeito. E todo Israel pranteou intensamente, guardando luto por ele durante muitos dias, tá vendo? Então, por isso que a gente celebra a missa de 7º dia, que eu já falei, missa de mês, tá? Então isso é importante também, a gente guardar um tempo de luto também, pela pessoa, pelos nossos parentes, né? Sobre o túmulo de seu pai e de seus irmãos, construiu Simão um monumento de pedras, polidas por trás e pela frente, dando-lhe altura tal que pudesse ser bem visto. E levantou 7 pirâmides, uma diante da outra, para seu pai e sua mãe, e para os 4 irmãos.
adornou-as com artifícios engenhosos, circuncidando-as de grandes colunas, sob as quais mandou colocar armaduras completas para recordação perene. Além disso, o lado das armaduras mandou colocar navios esculpidos, de modo que o conjunto pudesse ser visto por todos que navegam o mar. Tal é o mausoléu que ele fez construir em Modim e que existe até o dia de hoje. Então, gente, por isso que a igreja também valoriza muito o cemitério, não é? A maioria das pessoas, até católicos, não gosta de cemitério, não é? Não vai no cemitério, não vai lá rezar pelos seus entes queridos. Pena que muitos católicos se deixam influenciar pelos protestantes. Gente, isso aí vem lá do Antigo Testamento, e no Novo Testamento a gente vê isso lá com os primeiros cristãos nas catacumbas de Roma, quando ainda não tinha nem igreja. As missas eram celebradas no túmulo dos mártires, primeiro para pedir a sua intercessão, e também eles rezavam por aqueles que já tinham falecido. Pena que hoje até isso se perdeu. As pessoas hoje já nem rezam mais pelos seus mortos, nem no cemitério e nem em casa. A igreja tem essa tradição que também nós vemos aqui, né, que biblicamente também nós vemos que eles tinham respeito, sim, pelos mortos, né, e aqui ele mandou construir, né, lá um túmulo para os pais dele que tinham morrido. Então ali é bom você ter um túmulo ali do seu pai, da sua mãe, para você ir ali rezar pela alma deles. Se eles estivessem no céu, a gente não precisava rezar, mas a gente não sabe. Se eles estiverem no purgatório, eles precisam das nossas orações. Eu já expliquei sobre isso. Então a igreja valoriza muito ir ao cemitério. Não é só em finados, não. Eu vou sempre que eu posso, eu vou no cemitério lá rezar pela minha mãe, pelos meus avós que estão ali sepultados. Tem gente que corre de cemitério. Eu não tenho medo de cemitério, não. Nós temos que ter medo dos vivos. Nós temos que ter medo dos vivos, não dos mortos. Os mortos não fazem nada. Então, adquire esse costume de ir lá rezar, leva uma vela. Tem sentido, a igreja ensina que tem sentido. A vela é votiva, a vela significa o quê? A ressurreição. Então, você acender uma vela no túmulo significa o quê? A ressurreição de Cristo, que você está pedindo luz para aquela alma que está sepultada ali, naquele lugar. Por isso que o cemitério é chamado de Campo Santo. Até isso se perdeu. Tá? Depois, Trifão, agindo com perfídia para com o jovem rei Antíoco, mandou matá-lo. Olha como que ele era mau. Não é? E ocupando o trono em seu lugar, cingiu o diadema da Ásia, provocando grande calamidade sobre a terra. Quanto a Simão, reconstruiu as fortalezas da Judéia, circuncidando-as de altas torres, de muros elevados e de portas com ferrolhos, e nelas depositando víveres, reconstruindo o templo, né, tudo aquilo que estava sendo destruído, tá, pelos pagãos. Além disso, escolheu alguns homens e os enviou ao rei Demétrio, a fim de que concedesse isenção para a província, pois todos os atos de Trifão haviam sido rapinas. O rei Demétrio enviou-lhe uma mensagem de acordo com seus pedidos, escrevendo-lhe em resposta a seguinte carta. Então ele começou a se corresponder, Simão começou a se corresponder com o rei Demétrio para combater aquele rei tirano, que se chamava Trifão. O rei Demétrio a Simão, sumo sacerdote e amigo dos reis, aos anciãos e à nação dos judeus, saudações. Recebemos a coroa de ouro e a palma que nos enviastes, e estamos prontos a celebrar convosco uma paz duradoura e a escrever aos nossos administradores que vos considerem totalmente isentos dos impostos, que os judeus pagavam aos pagãos, que nós já falamos na aula passada. Tudo que temos de determinado a vosso respeito permanece firme, e também são vossas as fortalezas que edificastes. Quantas faltas por ignorância e os delitos cometidos até o dia de hoje, bem como a coroa que nos deveis, nós vos perdoamos.
e se alguma outra coisa era arrecadada em Jerusalém, não seja mais doravante. Se houver entre vós alguns homens que sejam aptos, tá, a ser recrutados para a nossa guarda de corpo, que se inscrevam e reine a paz entre nós. Então eles estavam selando um acordo de paz. No ano 170 foi retirado de Israel o jugo das nações, e o povo começou a escrever nos documentos e nos contratos, no ano 1º de Simão, sumo sacerdote, tá, o chefe dos judeus. Então, houve uma reconciliação, não, um tratado de paz entre os judeus e o rei Demétrio para combater, né, aquele rei pagão, Trifão, que tinha matado alguns judeus que nós vimos lá atrás. Tá? Por aqueles dias, acampou Simão contra Gazara e sitiou-a com as suas tropas. Construiu uma torre móvel, fez investir contra a cidade e, golpeando um dos bastiões, apoderou-se dele. Os que estavam na torre móvel irromperam então na cidade, provocando ali enorme agitação. Os habitantes subiram a muralha com suas mulheres e filhos e, rasgando as suas vestes, começaram a clamar em altos brados, pedindo a Simão que lhes estendesse a mão direita. Não nos trate segundo as nossas maldades, diziam eles, mas segundo a tua misericórdia. Simão assentiu em entrar em acordo com eles e fez cessar o ataque. Obrigou-os, porém, a sair da cidade e mandou purificar as casas em que houvesse ídolos. Olha aí, tá vendo, gente? Então, a Bíblia sempre distingue imagem de ídolos. Aqui, ele mandou retirar os ídolos. Por isso que a igreja sabe diferenciar uma imagem católica de um ídolo, como era o bezerro de ouro e vários ídolos que os pagãos tinham. Eles adoravam muitos deuses. Então aqui ele mandou retirar todos os ídolos, tá? Mas não podemos interpretar isso com a cabeça do Novo Testamento hoje, querer tirar as nossas imagens, que uma coisa é imagem, outra coisa é ídolo. Então aqui está bem claro, ele retirou os ídolos pagãos, tá? Então não tem nada a ver com as nossas imagens católicas. Então é que nela entrou ao som de hinos e bênçãos. Lançou para fora toda a impureza, ou seja, todo pecado, tá vendo, gente? E nela estabeleceu homens que praticassem a lei. Que lei? A lei de Moisés, os 10 mandamentos, que praticassem, tá vendo? Então, mais importante do que ler, do que estudar, é você praticar os mandamentos. Não adianta nada você decorar os 10 mandamentos se você não viver. Você tem que viver os 10 mandamentos. Enfim, tendo-a fortificado, nela edificou uma residência para si. Ele, como era o sumo sacerdote, o chefe dos judeus, ele edificou para ele, então, uma casa para ele poder viver e cultuar a Deus, ali em Jerusalém. Ok? Ora, os da guarnição da cidadela, em Jerusalém, impedidos de sair e de andar pela vizinhança para comprar e vender, começaram a passar muita fome, perecendo não poucos dentre eles a míngua. Então a fome era muito grande nessa época. Por isso que eu falo, gente, sempre houve fome no mundo, sempre houve guerra no mundo. Ah, Jesus está voltando porque tem muita fome, tem muita guerra. Sempre houve guerra, sempre houve fome, catástrofes, epidemias. Então nós não podemos dizer, né, que por causa de agora passamos por uma pandemia. Não é? Sempre houve pandemias no mundo. Tá? Mas Jesus não disse quando que ele vai voltar, então não podemos afirmar isso, ok? Então clamaram a Simão para que aceitasse a sua mão direita, aceitasse a sua mão direita, e ele os atendeu. Expulsou-os, porém, dali e purificou a cidadela, removendo-lhe as abominações. Que abominações? Os ídolos pagãos. Então, gente, todo o livro de Macabeus a gente vai ver isso. Todas as profanações que eles faziam, os pagãos, os judeus tinham que vencer, tirar,
vencer os pagãos, as guerras, por isso que tinha guerra, tá? Era o Deus dos judeus contra os deuses pagãos, e eles tinham que retirar ali de Jerusalém todas aquelas profanações que os judeus chamavam de abominações. É como se você colocasse imagens de ídolos, né, na Igreja Católica, como eu já expliquei. Por isso que, por exemplo, uma coisa que me deixa muito triste, o sincretismo religioso. Não é? Se as imagens, gente, não são católicas, por quê? Porque as imagens católicas, elas são benzidas pelo sacerdote. É um sacramental. As imagens das outras religiões não são sacramentais, não são benzidas. Então, é perigoso você ter imagens que não sejam católicas na sua casa. Às vezes é consagrada nesses lugares aí, onde o demônio até pode que a igreja ensina, que o demônio ele se esconde atrás dos ídolos, das imagens dos ídolos, para receber o culto de adoração. Então, às vezes, você pode até estar levando para sua casa um demônio. Os exorcistas falam muito isso. Então, gente, na hora que você for você pode ter imagem na sua casa. Procure saber se aquela é uma imagem católica. É a primeira coisa que você faz. Comprou uma imagem, ganhou uma imagem, procure saber de onde é. Mande um sacerdote benzer, tá? Para que seja um sacramental. Agora, não receba imagens de outras religiões. Porque você pode, em vez de estar recebendo a bênção, pode estar recebendo uma maldição na sua casa. Cuidado. Então os judeus chamavam de abominações os ídolos pagãos. Finalmente, nela entraram no 23º dia do segundo mês do ano 171, entre aclamações e palmas, ao som das cítaras, símbolos e harpas, e entoando hinos e cânticos, porque um grande inimigo havia sido esmagado e expelido fora de Israel. Simão estabeleceu que se comemorasse cada ano essa data com alegria. Fortificou ainda mais o monte do templo, na parte contínua à cidadela, e habitou ali, ele com os seus. Vendo então que seu filho João se tornara já homem maduro, nomeou o chefe de todas as forças militares, e João passou a residir em Gazara, que era uma cidade ali de Jerusalém. Então, gente, muito bonito, né? Depois que ele venceu os pagãos, né? Tirou todos aqueles ídolos pagãos, ele então fez festa, né? Tinha música, os judeus tinham, né, as festas, as músicas que eu já falei nas aulas anteriores, não é? E ele celebrou, comemorou com alegria tudo isso que eu já expliquei, tá? Esse monte do templo aí que ele fala é o Monte das Oliveiras, é o Templo de Jerusalém, ok? No ano 172, o rei Demétrio reuniu as suas tropas e marchou para a Média. Tensionava ali recrutar reforços com os quais pudesse enfrentar Trifão. Sabendo, né, o rei da Pérsia e o da Média, que Demétrio havia penetrado em seus domínios, mandou um dos seus generais com ordem de prendê-lo vivo. Este partiu e, tendo desbaratado o exército de Demétrio, conseguiu capturá-lo. Conduziu a seguir a presença de Assarses, o qual lançou à prisão. E a terra de Judá gozou de repouso por todos os dias de Simão. Então, todo o tempo que Simão era sumo sacerdote, ele conseguiu fazer que Jerusalém tivesse um tempo de paz, ok? Não foi invadida pelos pagãos. Ele procurou o bem da sua nação, ou seja, os judeus, tá? E a eles agradou a sua autoridade, assim como a sua glória todos os seus dias. Além de outros títulos de glória, tomou Jope e dela fez o seu porto, abrindo acesso para as ilhas do mar, dilatou os limites da nação, sob o seu controle mantendo o país, e recuperando muitos prisioneiros. Apoderou-se de Gazara, Betsul e da cidadela, e onde removeu as impurezas, que eu já expliquei, né, os ídolos pagãos, e não havia quem lhe resistisse. Cultivavam a terra em segurança, e a terra lhes dava os seus produtos, tá vendo, gente? Então, quando Deus abençoava, que não tinha idolatria,
eles prosperavam, tá? Cultivavam a terra em segurança, a terra lhes dava os seus produtos e as árvores das planícies o seu fruto. Tá vendo? Então, quando a gente está na bênção de Deus, tudo vai bem, tudo prospera. Né? Os anciãos sentavam-se nas praças, todos sobre venturas discorrendo, enquanto os jovens mostravam-se garbosos, endossando as suas armaduras. As cidades proveu de mantimentos e dotou-as de meios de defesa, a tal ponto que a fama de sua glória até os extremos do mundo ressoou. Consolidou a paz sobre toda a terra, e Israel se alegrou com grande júbilo. Tá vendo, gente? O que é um rei que tem a bênção de Deus? Acho que a gente deve rezar muito para que os nossos governantes também tenham o temor de Deus, para que a nossa cidade tenha paz, o nosso Brasil tenha paz e o mundo tenha paz. Os salmos falam muito sobre isso. Feliz cuja nação, cuja Deus é o Senhor. Não é? Se não é Deus que vigia, em vão trabalham os sentinelas. Então, quer dizer, se Deus não é o Senhor da nação, da cidade, do país, né? Se tem governos que não são tementes a Deus, pessoas que não são tementes a Deus, Deus abandona. Mas se são tementes a Deus, Deus protege. Tá? Podia cada um ficar sentado debaixo de sua vinha e de sua figueira, e não havia quem medo lhes causasse. Não mais apareceu sobre o país quem os atacasse, e nesses dias também os reis foram batidos. Ele amparou todos os pobres de seu povo, e todo o iníquo e malvado exterminou, aquele que cometia pecado, né? Foi observante da lei de Moisés, que é o mais importante, tá vendo, gente? A gente observar os mandamentos, a nossa moral. De glória recobriu o lugar santo, ou seja, o templo. Tá? Por isso que nós temos que ter cuidado também, ter gosto pelo templo, a igreja, né? Do lugar santo, as alfaias multiplicou, ou seja, as vestes dos sacerdotes, daqueles que prestavam culto a Deus, tá vendo, gente? Tudo isso é importante. Ao se saber em Roma e até em Esparta que Jonathan havia morrido, sentiram todos profundo pesar, sendo, porém, informados de que Simão, seu irmão, se tornou sumo sacerdote em seu lugar e que mantinha o controle do país e de suas cidades, escreveram-lhe em placas de bronze para renovar com ele a amizade e a aliança outrora contraídas com Judas e Jonathan, seus irmãos. Essas placas foram lidas perante a Assembleia em Jerusalém. O que é a Assembleia? Eu já falei várias vezes. É a igreja. É a igreja do Antigo Testamento. Tá? Por isso que a igreja católica ela sucede a igreja do Antigo Testamento, que é a igreja de Israel. Por isso, porque Jesus escolheu 12 apóstolos para substituir as 12 tribos de Israel. Tanto que quando Judas morre, os apóstolos escolhem Matias para ficar 12. Ok? Segue agora a cópia da carta que os espartanos enviaram. Os magistrados e a cidade dos espartanos a Simão, sumo sacerdote dos judeus, aos anciãos e aos sacerdotes de todo o povo dos judeus, seus irmãos, saudações. Os embaixadores por vós enviados ao nosso povo nos deram notícia da vossa glória e honra, enchendo-nos de alegria a sua vinda. A notícia da vossa glória, as coisas por eles ditas, nós as transcreveremos entre as decisões do povo, nestes termos. O filho de Antíoco, tá, e o filho de Jasão, embaixadores dos judeus, vieram a nós para renovarem a amizade conosco. Aprove ao povo receber esses homens com magnificência e incluir a cópia de suas palavras nos livros das atas públicas, a fim de que o povo dos espartanos conserve a sua lembrança. Outra cópia escreveram eles ao sumo sacerdote Simão. Depois disso, Simão enviou o embaixador a Roma com um grande escudo de ouro de 1000 minas de peso para confirmar a aliança com eles. Fez um agrado, né?
para poder eles se aliarem, continuarem aliados dos judeus, tá? E aí mandou lá um ouro lá para eles, lá para agradar, né? Puxar saco, vamos dizer assim. Tomando o povo conhecimento desses fatos, começaram a dizer: que prova de reconhecimento daremos a Simão e a seus filhos? Pois ele mostrou-se forte, ele com os seus irmãos, os macabeus, né? Dá nome ao livro, e a casa de seu pai, e combateu os inimigos de Israel, repelindo-os e assegurando a Israel a liberdade. Gravaram então o texto em placas de bronze e asfixiaram nas estelas do Monte Sião. O Monte Sião é onde? Jerusalém, tá? Eis a cópia da inscrição. No dia 18 de Elu, o ano 172, que é o terceiro de Simão, sumo sacerdote, insigne em Azaramel, numa grande assembleia, que eu já expliquei, de sacerdotes do povo, de dirigentes da nação e de anciãos do país, nos foi notificado o seguinte: para nós hoje esses anciãos são os bispos, os sacerdotes são os padres, tá? Então esses sacerdotes no Antigo Testamento para nós hoje são os padres e os anciãos são os bispos, ok? Tendo-se muitas vezes deflagrado guerras no país, Simão, filho de Matatias e sacerdote da estirpe de Joarib, ele e seus irmãos expuseram-se ao perigo e fizeram frente aos adversários de sua nação, a fim de que seu lugar santo, ou seja, o templo, e a lei permanecessem firmes. Assim enalteceram a sua nação com uma glória imensa. Então a preocupação deles era com o templo e a lei de Moisés. Essa era a preocupação deles. Jonathan congregou em torno de si a nação e se tornou para ele sumo sacerdote. Mas depois que foi reunir o seu povo, os inimigos dos judeus quiseram invadir o território e estender a mão contra o lugar santo, o templo, né, que eu já falei. Foi quando Simão levantou-se contra eles e combateu por sua nação. E muitas das suas próprias riquezas ele gastou para fornecer armas aos homens do exército de seu povo e dar-lhes o devido soldo. Fortificou também as cidades da Judéia, assim como Bet-Sur nos limites da Judéia, onde antes se achava o arsenal dos inimigos. Ali estabeleceu uma guarnição de soldados judeus. Fortificou ainda Jope, que está sobre o mar, e Gazara na fronteira no território de Azoto. Em Garaza habitavam outros os inimigos, mas Simão nela estabeleceu os judeus, provendo-os de tudo que era necessário a seu bem-estar. Olha como é que o governo dele prosperou, tá vendo? Vendo o povo a fidelidade de Simão e a glória que ele se propusera a conquistar para a sua nação, constituíram-no seu chefe sumo sacerdote, por ter ele realizado todas essas coisas pela justiça e fidelidade a Deus e ao povo de Israel. Então, por isso que a gente tem que ser justo e fiel. Duas qualidades que nós cristãos temos que ter. Justiça e santidade, que é a virtude dos santos. São José, por exemplo, era justo e santo. Tá? Que havia observado para com sua pátria, os judeus, e porque havia procurado, por todos os modos, exaltar o seu povo. Ainda nos seus dias foi-lhe dado por suas mãos destruir, do seu país os pagãos, incluídos aqueles que estavam na cidade de Davi, em Jerusalém. Estes haviam construído para si a cidadela, da qual saíram para profanar as imediações do lugar santo. Acho que a gente tem que defender também a igreja, para não ser profanado, causando grave atentado à sua pureza, a pureza da fé. Nada podia corromper a fé dos judeus. Olha como é que eles eram. Defendiam a fé, até com a morte. Nela, Simão alojou soldados judeus, fortificando-a em vista de segurança da região e da cidade, e tornou mais altas as muralhas de Jerusalém. Por isso o rei Demétrio lhe confirmou o sumo sacerdócio, incluiu-o entre os seus amigos e o cumulou de grande glória, pois chegou aos ouvidos do rei
a notícia de que os judeus haviam sido chamados pelos romanos de amigos, aliados e irmãos, e que os mesmos romanos haviam tributado aos embaixadores de Simão honrosa acolhida, e que os judeus e seus sacerdotes haviam achado por bem que Simão fosse o seu chefe e sumo sacerdote para sempre, até que surgisse um profeta fiel. Eles não tinham profetas, então por isso que eles elegeram Simão como sumo sacerdote. Mas que fosse ainda o seu estratego e assumisse a responsabilidade do lugar santo, designando ele próprio quem devesse presidir os seus trabalhos, a administração do país, as armas e as fortalezas, e ainda assumindo ele a responsabilidade pelo lugar santo, que todos lhe obedecessem, que em seu nome se redigissem todos os documentos do país, que fosse revestido de púrpura e usasse ornamentos de ouro. A ninguém do povo, dentre os sacerdotes, será lícito derrogar qualquer dessas coisas ou contradizer as ordens que ele der, tá vendo, gente? A gente não pode contradizer as ordens do bispo, nem do padre, muito menos do papa. Eles têm autoridade para isso, que vem de Deus, tá? Ou sem a sua autorização, porque na igreja a gente não pode fazer nada sem autorização. É triste esses católicos que ficam aí na internet falando coisas aí que a igreja não autoriza. Você nunca vai ver eu fazer isso, como eu já tenho falado aqui. Convocar reuniões no país, ou revestir-se de púrpura, ou usar a fivela de ouro. Todo aquele que proceder contrariamente a essas decisões, ou derrogar delas, o que quer que seja, será possível de pena. A igreja também faz isso. Seja o leigo, seja padre, que não obedeceu o papa ou o bispo, ele é expulso da igreja. O anátema, excomungado. Tá? Então ninguém na igreja pode fazer o que quer. Tem que seguir as ordens do papa, do bispo e do sacerdote. Tá? Comprazeu-se todo o povo em conceder a Simão o direito de agir de acordo com essas resoluções. Quanto a Simão, ele as aceitou e comprazeu-se em exercer o sumo sacerdócio, em ser estratego e etnarca dos judeus e dos sacerdotes, e em presidir a todos. Ordenaram também que este documento fosse gravado em placas de bronze e serem colocadas no recinto do lugar sagrado, do templo, em posição visível para que todos vissem. Então, colocaram lá no templo para todo mundo ver que ele tinha autoridade ali sobre o povo. E que cópias fossem arquivadas ao tesouro para estarem à disposição de Simão e de seus filhos. Então, gente, eles colocaram lá no templo uma placa, com todas as obrigações do povo e obediência a Simão, que era o sacerdote. Eu acho que nós católicos também devíamos fazer isso. Botar lá uma placa na igreja lá, alguma coisa lá, para todo mundo saber as obrigações, aquilo que nós podemos e não podemos na hora da missa, aquilo que nós podemos. Acho que a gente devia fazer isso também. Porque o que a gente tem vindo de desobediência à igreja, meu Jesus amado. Gente, não acabou, mas eu acho que na próxima aula a gente termina o primeiro livro de Macabeus, tá? Eu acho que nós encerramos na próxima aula o primeiro livro de Macabeus, mas ainda tem o segundo ainda para a gente estudar, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.